Olá, gente, olha eu aqui de novo, professora Andréia, de língua portuguesa, para acrescentar mais um conteúdo para vocês. Hoje abordaremos o processo de formação das palavras. Mas antes de saber desse processo, a gente vai ter que rever um pouquinho em relação à estrutura das palavras, principalmente quais são os morfemas que compõem aquela palavra estudada, tá bom? Para isso, a gente vai entender que se faz necessário saber o que é radical, o que é prefixo, sufixo, é de extrema importância, porque são essas palavrinhas, essas partezinhas aí que vão dar o nome ao processo de alguma delas, tá bom? Entendendo isso, né, que há um nome para cada formação de palavras, a gente sabe que vai haver dois tipos apenas em relação ao nome do processo. Todo o processo ele vai ser feito através de dois tipos, que o primeiro é a composição e o outro a derivação, tá bom? Tratando-se de justaposição, a gente sabe que isso vai acontecer quando, ao unir os radicais, tá? Porque aqui não há presença de afixos, não. São de radicais. São nomes que não vão sofrer nenhuma alteração. Temos aqui alguns exemplos de palavras com hífen e sem hífen. Pé de galinha, passatempo, cachorro quente, girassol. Ué, professora, mas girassol acrescentou um S aqui. Você acrescentou somente por conta da pronúncia da palavra, tá? Não é por conta da alteração, não perdeu. Porque se eu colocasse aqui gira mais o sol, eu leria girasol e não girassol. É só por conta da pronúncia. Sou obrigada a colocar o S aí. Em relação à aglutinação, a aglutinação já ocorre o oposto. É quando há alterações. A palavra vai sofrer alterações quando elas forem juntadas, tá? Exemplos aqui, planalto, que é a junção da palavra plano mais alto, e embora, olha o curioso aqui dessa palavra, que embora significa em boa hora, preposição, adjetivo e substantivo. Tá bom, gente? Então, recapitulando tudo para passarmos para a derivação, justaposição não perde letra, não sofre alteração. Aglutinação, sim. Aglutinou, misturou, perdeu. Tá bom? A derivação é formada de palavras a partir da anexação de afixos à palavra primitiva. Então, isso vamos observar no decorrer dos exemplos que tem a ver onde o afixo vai estar posicionado. Se for antes, é prefixação. Se for depois, é sufixação. Simples assim. Tem a presença de prefixo, qual o nome desse processo? Prefixação. Se for depois do radical, sufixação, ou derivação prefixal e sufixal, como preferir, tá bom? Quando a gente fala de derivação parassintética, a gente pode, tá, se confundir um pouquinho com derivação prefixal e sufixal. Mas há uma pequena diferença, tá? Ambos têm a presença de prefixos e sufixos de forma o quê? Simultânea. Só que um vai formar 3 palavras, o outro não. Se deixar de formar uma palavra apenas, já deixa de ser prefixal e sufixal e passa a ser parassintética. Vamos entender um pouquinho? Olha só aqui nos exemplos que eu dei. Eu preciso isolar cada afixo para saber se vai formar a palavra. Vou primeiro, então, isolar o sufixo. Existe a palavra desalma? Não, não existe. Existe a palavra almado? Também não existe. Então, eu sei que é parassintética. Em triste, existe essa palavra? Não, nem preciso continuar. Já sei que ela vai ser o quê? Derivação parassintética.
porque ela não forma palavras quando eu isolo esses afixos, tá bom? Agora, olha a diferença da derivação prefixal e sufixal. A diferença é justamente porque formam as palavras quando eu isolo esses afixos. Inútil, inútil existe. Existe a palavra utilmente? Existe. Então, eu já sei que ela vai ser uma derivação prefixal e sufixal. Infeliz, o mesmo processo. Felizmente, o mesmo processo. Infelizmente, olha, 3 palavras com 3 morfemas. Tá bom, gente? Aí tem a explicação de tudo que eu falei agora, tá bom? Para ser derivação parassintética, não precisa formar palavras quando eu isolo os afixos, tá? Quando os afixos são isolados, não formando palavra, é parassintética. Formando palavra, já sei que vai ser derivação prefixal e sufixal, porque isso se dá simultaneamente, tá? Quando eu isolo. Inútil existe, utilmente existe e inutilmente também existe, tá bom? Vamos dar prosseguimento então. Derivação regressiva. Derivação regressiva faz-se pela redução da palavra primitiva. Como assim? É quando eu trago uma regressão, eu regrido de um verbo. Normalmente as palavras elas são denominais ou deverbais. Elas são de origem verbal. Olha só, o trabalho existe justamente por conta do verbo trabalhar, assim como o choro. Tá? Então, se o verbo eu usar a palavra, olha, uma dica também importante, ela não se encontra no infinitivo, tá? É o trabalho, assim como o choro, assim como a dúvida que vem de duvidar, o almoço que vem de almoçar, tá bom? Agora, na derivação imprópria, pode ocorrer de ter um verbo e você pensar que é regressiva, mas por que não é? Porque normalmente quando eu emprego o verbo aqui, ele vai ter que estar no infinitivo, terminar com R assim, ó. Se eu falasse o trabalhar, aí sim é imprópria. E por que esse verbo tornou-se substantivo? Ele vai ser uma derivação imprópria, porque houve um processo de substantivação. O que é o processo de substantivação? É quando houve uma mudança de classe gramatical, justamente porque aquela palavra ela veio acompanhada de um determinante. Normalmente, esses determinantes podem ser um artigo, tá? Definido, indefinido, pode ser um pronome, pode ser até mesmo numeral, tá? Porque todas essas palavrinhas aí que vem acompanhada ao substantivo vai gerar, tá? Essa mudança de classe gramatical. Olha aqui a diferença. Se eu falo assim, ele é infeliz. Eu bati sem querer aqui. Ele é infeliz. Aí é um adjetivo. O infeliz exerce a função de caracterizar, tá? O ele. Agora, quando eu falo o infeliz, opa, eu já estou tratando esse infeliz aí não como característica, mas como um substantivo. Por isso houve substantivação. Da mesma coisa o não, ó. O não eu sei que é um advérbio de negação, mas eu falo assim, poxa, ela me disse um não daqueles. Não é o não de negação. Tornei-o um substantivo, tá bom? Justamente por causa desse artigo indefinido, tá bom? Agora a gente vai falar de outros processos de formação de palavras, tá? O primeiro deles é o hibridismo, é quando ocorrem elementos que formam as palavras são de outros idiomas. São de idiomas diferentes, embora a gente ache que sejam palavras portuguesas, mas vocês podem até achar um pouco difícil de identificar, mas não é não se vocês analisarem. Olha só, por exemplo, o automóvel. Tá vendo? Automóvel são morfemas que não fazem parte do nosso idioma, tá?
Um é grego e o outro é no latim. Televisão, tele, grego, visão, latim. E aí, quando a junção, tá vendo? A junção dessas palavras, a gente observa que ela não é portuguesa, ela é híbrida, tá? Porque houve aí uma colocação, uma escolha de morfemas que não são de origem portuguesa, mas grega, latina, entre outras, tá? Onomatopeia. Onomatopeia acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons, barulhos, tá? Até mesmo os sons que os animais fazem, tic-tac, zum-zum, relinchar, tudo isso aí é onomatopeia, tá? Piar, miar. Abreviação ou redução. A abreviação ou redução consiste na eliminação de um segmento, esqueci um ozinho aqui, gente, me perdoem, de uma palavra a fim de obter uma forma reduzida. É simplesmente você suprimir, tá? Partir ao meio aquela palavra, mas ela tem que formar uma nova palavra, tá? Analf, AP. Existe um outro processo que não está escrito aqui, que é a questão da abreviatura. Essa abreviatura a gente até usa muito em linguagem digital, até mesmo para suprimir aquela palavra. Por exemplo, substância. Aí eu não quero escrevê-la toda, eu vou colocar subist, tá vendo? Até o T, mas isso não forma palavra. Isso forma o quê? Uma abreviatura, tá bom? Essa abreviatura é diferente da abreviação, ok? Então, voltando, olha como elas formam palavras. AP, que significa apartamento, é a forma reduzida de apartamento. Auto, que é a forma reduzida de automóvel, assim como tem outras, cine, foto, tá bom? Siglonimização. Olha, o próprio nome siglas é uma abreviação de siglonimização, tá bom? Em relação a esse novo processo aqui, a gente vai lidar com o quê? Com as iniciais daquelas palavras. Tá? Quando se trata de uma palavra estrangeira, é um outro processo, tá vendo? Mas eu estou falando aqui principalmente de nomes próprios, como estados, organizações, instituições, tá? Detran, RG, IBGE, todos esses vocês devem saber quais são as nomenclaturas referentes a essas letrinhas, né? Que são justamente o início de cada substantivo composto naquela palavra. Tudo bem, gente? Então, a nossa aula fica por aqui. Não, não fica. Ainda temos o neologismo e o empréstimo linguístico. Qual a diferença entre esses dois, gente? O neologismo, ó, neo, nova palavra, uma nova lógica, um novo conceito. São palavras que, embora às vezes a gente nem perceba que são palavras tidas como neológicas, por quê? Porque já fazem tanto parte do nosso contexto que a gente pensa que essa palavra já está aí há trocentos anos, mas não. O exemplo dela é deletei e estresse. Deletei vem de delete, né? Todas elas aí, ó, de origem inglesa, tá? Estresse é estresse. Agora, por que a diferença aqui a diferença do neologismo para o empréstimo linguístico? Justamente porque o empréstimo linguístico é quando nós aportuguesamos essas palavras estrangeiras para o nosso vocabulário, tá? A gente acaba o quê? Fazendo esse empréstimo. Olha aqui alguns exemplos. Eu coloquei aqui um asterisco porque tivemos aqui um escritor muito importante para a nossa literatura, que foi João Guimarães Rosa, com essa concepção de criar novas palavras, tá? E você também pode criar as suas, que a palavra sempre é mutável.
Olha aí alguns exemplos de empréstimos lexicais, tá? Principalmente quem empresta, né, são de palavras indígenas, ia falar fiador. O nosso principal fiador aí são os índios, com a cultura africana, tá bom? Isso aqui é só um pouquinho, são milhares de palavras. E a gente fica por aqui, tá bom? E a minha frase de efeito para vocês é que vocês precisam escolher seu próprio caminho. Não deixem ninguém escolher por você. Você tem que escolher seu próprio caminho, tá bom? Beijinho, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.